Você já pensou na possibilidade de ter várias versões suas que estão estagnadas em certos pontos da sua vida porque você tomou decisões diferentes? Entende que uma versão minha em algum momento estava num lugar e porque eu tomei uma decisão, eu mudei totalmente o rumo da minha vida e aquela versão ficou lá atrás, entende? Talvez em algum momento eu tenha tido diversos tipos e personas de mim mesmo por causa das decisões que eu tomei e as decisões que eu estou tomando exatamente agora, entende? Como criar esse canal, entende? Então eu resolvi largar o que eu já tinha construído por pelo menos 90% para se ter uma vida normal, entende? Eu ia ter um diploma comum, normal, na área que eu tenho, e seguiria uma vida normal, com a rotina comum, num país como é o Brasil, e seria apenas talvez mais um. Não sei em que momento talvez eu pudesse entrar em conflito comigo mesmo sobre as opiniões que eu já tinha questionado há muito tempo sobre cada degrau que eu fui subindo e fui subindo. E apesar de eu achar que eu perdi muito tempo, por exemplo, fazendo uma graduação, eu aprendi muito no caminho. Acredito que o conhecimento ele tem que ser visto como aproveitado, entende? Apesar de eu considerar um erro, eu aprendi muitas coisas de convivência e conheci pessoas muito legais no caminho. E tive um grande aprendizado com ferramentas, por exemplo, que eu aprendi, e o tempo que eu passei, por exemplo, com meus avós. Tudo isso, e o principal fator, que foi o fator que eu saí de perto da minha casa, do meu quarto, da minha cidade, dos meus pais, entende? Isso foi essencial para eu ter um crescimento. Apesar de eu achar que preciso ainda mais sair da zona de conforto para crescer mais ainda, porque é real que eu percebi durante todo esse tempo que você cresce muito mais saindo da sua zona de conforto, ficando em desconforto, porque naturalmente você vai procurar formas e possibilidades para resolver aquela questão, para resolver aquele problema. E claro que eu não estou falando que uma pessoa deve estar em desconforto a todo momento, mas que se você fizer esse desconforto de forma controlada para você engrandecer, talvez seja o melhor caminho para você se tornar uma pessoa ainda mais evoluída, beleza? E por muito tempo eu me resguardei de tomar essas decisões, e tomar essa decisão, no caso, de poder investir meu tempo e meu psicológico nos negócios que eu já tentei e falhei, beleza? Mas acredito que cada falha é uma construção subsequente para que eu possa ter sucesso no futuro. E cada jornada dessa que eu tomei, que são diferentes uma da outra, me trouxeram até aqui hoje, nesse canal, nesse vídeo, dessa forma, entende? Cada errinho, até por exemplo, quando eu tentei um canal Dark, até quando eu fui desclassificado na monetização por conteúdo não original, entende? Que esse erro me fez estar aqui e produzir meu próprio conteúdo com a minha própria voz, com a minha própria imagem, com a minha própria comunicação, no meu próprio quarto, usando minha própria câmera, entende? Com a minha própria mente e ideia. Isso é a solução direta e original para um erro que aconteceu lá atrás. Eu tentei ganhar dinheiro de uma forma com um conteúdo dark, onde eu não aparecia. Tive o problema por estar usando imagens de terceiros, que eu estava naquele período de cortes. Então, quando eu ganhei ali, quando eu saí do programa de monetização, onde eu pedi a solicitação e pedi para ser monetizado, meu mundo ali caiu, porque já estava formando diversos tipos de planejamento de acordo com aquela monetização e todo o tempo que foi gasto de aprendizado com vídeos e aprendizado com algoritmo, com a plataforma onde eu criei conteúdo, beleza? E foi exatamente isso que me trouxe aqui, e diversos outros erros também que eu tive no caminho que me trouxeram aqui, assim como também, por exemplo, o receio, o medo, né? No caso, como eu já tinha conseguido
tornar aquele canal ali bem visível, com alcance bem gigante, eu já tinha planejado diversas coisas para ele. De acordo com isso, quando levei essa desmonetização, meu mundo caiu, porque minha inteligência emocional estava abaixo, meu psicológico não estava legal. Coisa que, se acontecesse hoje, eu conseguiria resolver com outras coisas, entende? Aquele alcance seria usado para outras formas de monetização. Até porque um criador de verdade, um creator, não deve ficar sujeito a só um tipo de monetização, ou só o AdSense, como se fosse no YouTube, ou só o tipo de monetização, como se fosse em outra plataforma. E esse aprendizado foi exatamente o que me trouxe até aqui. Além também do receio onde eu tinha de aparecer nas câmeras, e hoje estou dessa forma, falando aqui no vídeo de forma muito interessante e íntegra. Pelo menos eu acho que eu melhorei muito. E essa forma de se comunicar e conseguir discorrer aqui no vídeo também é mais uma solução para os problemas de criatividade, entende? Apesar de eu ter o problema de criatividade às vezes, como por exemplo, um dia não estou tão criativo para fazer vídeos, como editar um vídeo, como pegar um corte, como eu tinha antes, aqui eu consigo desenvolver minha comunicação falando de coisas sobre mim, sobre meus desafios pessoais, sobre meu engrandecimento, sobre a minha evolução como ser humano e até financeiramente, beleza? Então eu tinha muito medo de aparecer aqui e começar a falar sobre coisas minhas e principalmente sobre os fracassos, beleza? E a real que eu não sabia é que falar sobre os fracassos é o ponto ideal, onde eu consigo me conectar mais ainda com as pessoas, entende? Então, hoje, eu estou perdendo cada vez mais o medo de fracassar, de falhar, entende? Todos esses erros e fracassos, onde eu tive tentativas com o canal Dark, afiliado, criação de conteúdo de outras formas, com canais no TikTok, no YouTube e canais com outros nichos, tudo isso me trouxe até aqui. E se você acessar a minha página, não sei se esse é o primeiro vídeo que você acessou, você vai ver que tem assuntos aqui que são coisas que eu aprendi no caminho e que tiveram, por exemplo, entre jornadas que eu tentei de um jeito e outra, que interligaram o que eu estou falando agora, beleza? E tudo isso me trouxe uma revolução gigante, onde essa sequência de falhas me trouxe também ao fundo do poço. E esse fundo do poço foi onde eu consegui alavancar e chegar até hoje e postar esses vídeos. Eu saí exatamente do ponto zero. Eu estava caminhando e caminhando, desci totalmente e voltei para o ponto que eu estou hoje. E eu estou muito feliz, apesar de ter poucos números. Então eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, se é alguns meses, dias, anos, décadas, mas nesse exato momento eu tenho apenas 36 seguidores. Eu tenho poucas visualizações, acho que chegando aí perto de 9.000 a 10.000 visualizações, contando que eu tenho shorts também, onde eu coloquei meus treinos, e ainda tem muito a evoluir. Então, a cada passo que eu tomo e faço, assim como esse canal, se ele não der certo, os passos que eu vou tomar, eu estarei com menos medo de falhar, menos medo de tentar, entende? E cada falha e erro está me fortalecendo mais ainda. E como eu estou me aprimorando cada vez mais esse ano, intelectualmente, então, eu li 4 livros ano passado, minha meta é ler pelo menos o dobro esse ano, 2025. E estou lendo um livro que é um ponto central que eu falei no começo do vídeo, que é a inteligência emocional. Onde, se eu tivesse com inteligência emocional e me autoconhecesse naquele ponto onde eu não monetizei o canal com a AdSense da plataforma, eu teria lidado com a situação de outra forma. Mas todos são aprendizados e tudo você deve aprender, ver como aprendizado de perspectiva diferente, entende? Então, não é tarde. Às vezes eu fico nessa neura de achar que é tarde, mas na verdade o melhor momento é sempre tentar fazer o agora e fazer o agora.
beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu tô perdendo cada vez o medo de tentar, de falhar. E isso tá me tornando mais forte ainda a cada falha. Então eu acho que eu tô perto de alcançar um dos meus objetivos. E se você gostou desse vídeo, curte e se inscreva. Eu vou deixar um vídeo aqui do meu canal. O algoritmo vai selecionar da melhor forma possível. Na verdade, eu vou deixar aqui de como eu coloquei o shape em 2024, no final. Que foi logo após eu sair do meu fundo do poço. E tem outras dicas aqui sobre como você melhorar o shape, melhorar o corpo. Porque na verdade o seu corpo é um reflexo total da sua mente. E você pode entender um pouquinho sobre alguns nichos que eu coloquei aqui no canal. Vídeos que eu coloquei aqui no canal com temas muito interessantes para você pensar em melhorar o seu físico. E consequentemente a sua mente. Beleza? Valeu!